Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo Baby Yoda. Gente, olha que fofinho, ele cabe na palma da mão. Ele tá com 11 centímetros de altura, é um baby mesmo, muito fofinho. Dá para você presentear seus filhos, seus netos ou até mesmo o marido. Inclusive, quero contar uma coisa para vocês. Foi o meu marido que pediu para eu fazer esse Baby Yoda. Há meses que ele tá me pedindo isso. Então, eu já quero te pedir para deixar o seu curtir aqui, porque, olha, cada curtida ele vai ficar muito feliz. Segundo ele, vocês vão amar. E pra falar a verdade, eu amei fazer, porque ele ficou muito fofo. Eu vou pesar ele aqui para vocês. Mas ele ficou bem levinho, porque ele é muito pequenininho. 51 gramas. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Presenteie seus familiares, seus amigos. Dá pra fazer um chaveirinho, dá pra ser só o bonequinho mesmo de enfeite, de decoração. E se vocês gostarem bastante do Baby Yoda, eu posso fazer também os demais personagens do Star Wars, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário. Me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre respondendo vocês com mais rapidez por lá, tá bom? Agora vamos aos materiais. Para a videoaula de hoje, eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo. Essa aqui é a cor Greenery. A referência é 5203, ele é um verde bem, quase fluorescente, bem vivo. Também vou utilizar esse marronzinho mais claro, do fio amigurumi, na cor castanha, a referência 7625. Uma agulha para crochê, tamanho 2,5 milímetros. Uma tesoura de qualquer modelo. Uma agulha maiorzinha, com a entradinha maiorzinha. A minha tem a ponta não muito fina, eu uso ela para costurar amigurumis. Então, esse fio do amigurumi, eu já sei que ele entra aqui, mas você pode usar a agulha que você tiver em casa, desde que o fio amigurumi passe aqui pelo espacinho da agulha. Vamos usar também um olhinho. Eu vou usar esse olhinho aqui de compressão. Se não me engano, ele é tamanho 8, eu vou confirmar e deixar aqui na descrição para vocês. Mas esse meu, ele é em volta marronzinho e no meio preto. Eu usei esse mesmo tamanho para fazer um chaveirinho de bailarinas, então esse é um olhinho pequeno, tá? Não é o menorzinho, mas ele também não é muito grande. E se você tiver disponível, é bom também ter 2 marcadores, mas caso você não tenha desse marcador, pode ser qualquer outro modelo de marcador, pode ser um clipe de papel ou até mesmo um pedacinho de fio, assim, ó, de outra cor, também vai servir caso você não tenha marcadores, tá bom? E se você tiver também disponível alguns alfinetes, é bom pra gente poder, na hora de costurar, prender as orelhinhas, os bracinhos, pra não ficar torto. Mas o alfinete é opcional. E por fim, caso você queira fazer um chaveiro, vai precisar também de uma argolinha. E agora vamos à aula. Nós vamos começar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, eu vou segurar aqui o fio, enrolar nos meus dedos, fazendo esse X aqui no meu dedo indicador. Entro com a agulha aqui, ó, por baixo dessa alcinha, puxo a segunda e faço uma correntinha. E mais uma correntinha, para eu saber qual que é o meu primeiro ponto. Agora, eu vou entrar no anel mágico, pegando essas 2 alcinhas e fazer um ponto baixo. E aqui eu já vou colocar um marcador nessa correntinha anterior, para eu saber que aqui é o meu primeiro ponto. Então, já tenho aqui 2 pontos baixos, eu preciso ter 6. Feitos 6 pontos baixos, eu vou puxar essa perninha aqui, ó, e fechar o anel mágico. A gente pode puxar bem forte, para não sobrar nenhum espacinho aqui no meio. Deixo esse fiozinho lá para trás, ajeito aqui para fechar mais a nossa carreira
E agora eu vou entrar aqui no primeiro ponto onde tá o marcador, ó. Eu vou tirar o marcador para não atrapalhar. Vou entrar nele, no mesmo lugar onde o marcador estava. E fazer um ponto baixo. Coloco novamente o marcador aqui no primeiro ponto. E agora eu vou fazer aumentos em todos os pontos de base. Então, se eu tinha 6 pontos de base, agora eu vou ter 12. Então, eu volto no mesmo ponto de base e faço outro ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo e no mesmo ponto de base, outro ponto baixo. Já tenho 4 pontos baixos. No próximo, mais 2 pontos baixos. Fiquei aqui com 6. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E no último, mais 2 pontos baixos. Fiquei aqui com 12 pontos baixos e chegamos novamente aqui, ó, no marcador, que é o primeiro ponto da carreira. Vou tirar o marcador pra gente poder fazer a próxima carreira. Entro aonde estava o marcador, puxo, faço um ponto baixo. E já coloco o marcador novamente para marcar o nosso primeiro ponto da carreira. Agora, nós vamos fazer sempre um ponto baixo sozinho, um aumento. Um sozinho e um aumento. Já fiz aqui um ponto baixo sozinho, no próximo vou fazer o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu voltei no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento. Se na carreira anterior nós tínhamos 12 pontos baixos, nessa carreira agora nós vamos ter 18 pontos baixos. Então, eu vou dar continuidade aqui à nossa volta e retorno com vocês no final. Cheguei aqui ao final dessa carreira com um aumento, sendo que a gente começou com um ponto baixo, a gente termina com um aumento. E vamos começar a próxima carreira. Tirei o marcador, entra onde estava o marcador, faço um ponto baixo e volto o marcador. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho, no próximo, um ponto baixo sozinho e no próximo, um aumento. Então, serão 2 pontos baixos sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, um aumento. E no final, nós ficaremos com 24 pontos baixos. Então, já fiz aqui um, vou no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, eu faço o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um sozinho, no próximo, mais um sozinho, no próximo, o aumento. E essa carreira será toda feita dessa forma, volto com vocês no final. Chegando aqui no final, terminamos com o aumento. Já fizemos os 24 pontos baixos e vamos começar a próxima. Entro no próximo, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos ter 3 pontos baixos sozinhos e depois o aumento. Vocês estão vendo que a gente tá fazendo uma progressão, né? A gente tinha feito um ponto baixo sozinho, um aumento, 2 pontos baixos sozinhos, um aumento, e agora serão 3 pontos baixos sozinhos, um aumento. Já fiz aqui um, vou no próximo, faço um ponto baixo sozinho, no próximo, um ponto baixo sozinho. Pronto, fiquei com 3 pontos baixos sozinhos, no próximo eu faço o aumento. E essa carreira será toda feita dessa forma, 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Terminamos aqui com um aumento, ficamos com 30 pontos baixos e agora vamos começar a próxima carreira. Tiro o marcador, faço um ponto baixo e já coloco novamente o marcador. Se na carreira anterior nós fizemos 3 pontos baixos sozinhos, agora nós vamos fazer 4. Já fiz aqui um, vou no próximo, faço o segundo ponto baixo, no próximo, o terceiro ponto baixo, no próximo, o quarto ponto baixo. E depois que já temos 4 pontos baixos sozinhos, a gente faz o aumento.
Vocês estão vendo que o aumento é sempre no segundo pontinho do aumento da carreira anterior. Isso ajuda a gente a ver se tá fazendo tudo bem certinho. E essa carreira será toda feita dessa forma, com 4 pontos baixos sozinhos, um aumento, 4 sozinhos e um aumento. O meu amigurumi vai ficar pequenininho, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Então, eu vou parar os meus aumentos por aqui. Vou mostrar aqui pra vocês com quantos centímetros de diâmetro ele está. Ó, bem no cantinho. Ele está com 6 centímetros de diâmetro. E eu não sei se vocês sabem, mas sempre que eu vou fazer uma videoaula pra vocês, eu faço um modelinho antes. E aqui tá o meu modelinho. Nesse aqui eu não coloquei o olhinho de pressão, porque eu não queria gastar o olhinho, como ele é só um modelinho, né? Eu fiz ele só pra gente ter como base mesmo. Olha, e aqui nele já com o enchimento, também ficou com 6 centímetros, ó. Que vocês estão vendo, ele cabe na palma da minha mão. É que eu tô com zoom do celular, então parece que ele é grande, mas ele é do tamanho, ó, menor do que a palma da minha mão. Se eu for colocar bem no comecinho, ó, dá até na metade dos meus dedos. Então, se você for querer fazer um amigurumizinho pequenininho desse jeito, que pra mim é o Baby Yoda, né, por isso que eu quero fazer ele pequenininho, você vai fazer do mesmo tamanho que o meu. Caso você queira ele um pouquinho menor, você pode estar usando a agulha 2, em vez de ser a 2,5, ou até mesmo parar na carreira anterior, em vez de parar nessa que a gente fez aqui, de 4 pontos baixos sozinhos, pode parar na carreira anterior. Caso você queira fazer ele maior, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar essa base da cabeça. Então, aqui a gente fez uma carreira com 4 pontos baixos sozinhos, você vai ter que fazer uma carreira com 5 pontos baixos sozinhos, com 6 pontos baixos sozinhos, intercalado sempre com o aumento, né? Então, no caso, para você aumentar, você tem que fazer a próxima carreira, 5 pontos baixos sozinhos, um aumento. 5 sozinhos, um aumento. Mais uma carreira, 6 sozinhos, um aumento. 6 sozinhos, um aumento. Mais uma carreira, 7 sozinhos, um aumento. E assim por diante, até a cabecinha ficar no diâmetro que você queira aumentar. Só que aí, o que eu quero lembrar é o seguinte, mostrar aqui por trás. Se você aumentar esse diâmetro aqui, a cabecinha vai ficar mais larga. Você também vai precisar aumentar a quantidade de carreiras aqui que nós vamos fazer agora sem nenhum aumento. Porque senão a cabeça vai ficar parecendo um disco voador. Ela vai ficar redondona e estreitinha. Então, você precisa fazer o aumento pro lado e também no comprimento, que são essas próximas carreiras que nós vamos fazer agora. A partir de agora, nós vamos fazer 6 carreiras sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Caso você vá aumentar o diâmetro do seu trabalho, você não vai poder fazer só 6 carreiras sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Você vai ter que fazer mais carreiras. Aí você vai ter que ir fazendo as carreiras e vendo a proporcionalidade. Ah, tá ficando proporcional? Não tá? Tá bom? Porque aí eu não sei quanto que você vai querer aumentar para saber quantas carreiras você vai ter que fazer nessa parte da agora. Então, agora é o seguinte, nós vamos fazer 6 carreiras. Aqui nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fazer agora as próximas 6 carreiras sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. E o que acontece? Eu vou deixar esse marcador aqui, pra gente saber aonde que nós vamos começar essas 6 carreiras. E vou usar o outro marcador para ir me mostrando onde é o primeiro ponto da carreira. Então, eu vou deixar esse marcador aqui, vou entrar nesse ponto, fazer um ponto baixo. E antes de ir pro próximo, eu já ponho aqui o outro marcador, para eu saber que aqui eu comecei a carreira. E agora, é só ponto sobre ponto. Faz um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, e até o final, ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui ao final da 7ª carreira, né? Só ponto sobre ponto, você vai ver que ela vai começar a emborcar e a gente vai virando ela pro outro lado. Vou tirar aqui esse marcador, vou em cima aqui aonde estava o marcador, faço um ponto baixo e volto com ele. Pra gente saber onde nós estamos começando a 2ª carreira sem aumentos, que no caso é a 8ª carreira, né? E agora, novamente, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. E eu vou fazendo dessa forma, gente, até que a gente atinja 6 carreiras sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Eu vou dar uma adiantada aqui no trabalho e daqui a pouco eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da nossa sequência de 6 carreiras. E por que que eu deixei esse marcador? Que você pode usar um fiozinho, tá? Não precisa ser um marcador, pode usar até clipes de papel. Ó, agora nós vamos contar. A partir desse marcador, começa a carreira. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Aqui é a finalização da 6ª carreira. Então, agora eu sei que já fiz 6 carreiras sem nenhum aumento, nenhuma diminuição, sempre fazendo 36 pontos baixos em cada uma das carreiras. E a partir de agora, a gente vai começar a fazer uma diminuição. Porém, tem um detalhe que a gente tem que fazer antes disso. Vou aumentar aqui. Vou tirar esse marcador, porque ele só serviu aqui pra mim, pra eu poder contar a quantidade de carreiras. Agora, eu vou ficar marcando só o início da carreira, igual a gente já estava fazendo antes. Mas agora, a gente precisa colocar os olhinhos. Por quê? A gente precisa colocar os olhinhos antes de começar a fechar, senão depois fica muito difícil de colocar. Eu vou deixar esse local de início e final de carreira para trás da cabecinha, mas você pode colocar onde você quiser. E a gente vai colocar os olhinhos entre as carreiras 9 e 10. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui é a carreira 9. Então, eu vou entrar com o olhinho entre a 9 e a 10. Aqui. Escolho aqui um espacinho, entro com o olhinho. Ó, como é que fica do lado de dentro. Pego aqui o fecho, que é essa parte, e vou colocar. Coloco dessa maneira, ó. Tem que tomar bastante cuidado, porque depois que você fecha o olhinho, ele não solta mais, só arrebentando, tá? Então, tem que tomar cuidado pra você não perder o olhinho. Não colocar no lugar errado. Vamos pro próximo. Aí, com o segundo olhinho, eu vou contar aqui, ó. 1 espacinho, 2, 3, e vou entrar no 4º espacinho. Ó, confere antes de fechar o olhinho, se tá tudo certo. A gente não pode colocar ele nem muito junto, nem muito espaçado. Então, pra esse tamanho de cabecinha, 4 espacinhos tá ótimo, né? Ficaram 3 espacinhos entre um olhinho e outro, ó. 1, 2 e o 3 tá aqui. Então, tá tudo certinho, tá na mesma carreira. Vou virar, pegar o fecho e colocar aqui. E pronto, nós já estamos com os olhinhos colocados. Eu gostei muito desse olhinho, não sei se dá pra vocês perceberem, porque no meio ele é preto, mas na beiradinha ele é marrom. Não sei se dá pra vocês perceberem. E o olhinho do Baby Yoda também é desse jeito, ele tem um marronzinho em volta. Então, agora, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A gente vira aqui novamente. Nossa próxima carreira, que é a carreira de número 13, a gente vai começar as diminuições. Até aqui, a gente veio fazendo carreiras com 36 pontos. A gente vai fazer aqui um ponto baixo, colocar novamente um marcador. Nessa próxima, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz aqui um, vou no próximo. Faço 2 no próximo. Faço 3 no próximo, faço 4. Fiquei aqui com 4 pontos baixos e agora é uma diminuição. A diminuição a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vem no próximo ponto, pega somente a alcinha da frente, no próximo a alcinha da frente e aí sim a gente faz o ponto baixo. Então, vamos entrar aqui, ó, na alcinha da frente do próximo ponto. No próximo ponto, somente na alcinha da frente também, ó, a alcinha de trás ficou lá. Aí, eu venho, puxo o fio e faço aqui meu ponto baixo. Vamos novamente fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, ó. 1 no próximo. 2 no próximo. 3 no próximo, 4, e agora a gente vai fazer a diminuição. Pega a alcinha da frente do próximo ponto e novamente a alcinha da frente do próximo ponto. Puxo o fio e faço o ponto baixo. E essa carreira será toda feita dessa forma: 4 pontos baixos, uma diminuição. 4 pontos baixos, uma diminuição. Vim terminar aqui a carreira com vocês, ó. Ficou faltando 2 pontos, que será a nossa diminuição. Pego a alcinha da frente dos dois. E fecho meu ponto baixo. Ficamos aqui com 30 pontos baixos. Vamos começar a próxima carreira. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador.
Nessa carreira agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz aqui 1, no próximo 2, no próximo 3. E agora a diminuição, da mesma forma, pega a alcinha da frente, no próximo ponto, a alcinha da frente. Fecha o ponto baixo. E essa carreira será toda dessa forma: 3 pontos baixos, uma diminuição. 3 pontos baixos, uma diminuição. Terminei aqui a carreira de 3 pontos baixos, uma diminuição. Terminei ela com a diminuição. Vamos começar a próxima. Faço um ponto baixo, volto o marcador. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz aqui um, no próximo faço outro ponto baixo e agora a gente já faz a diminuição, da mesma forma. Pego somente a alcinha da frente dos 2 pontos e fecho o ponto baixo. Faço novamente um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e agora a diminuição. Alcinha da frente, no próximo alcinha da frente, fecho o ponto baixo. Essa carreira, que é a de número 15, será toda feita dessa forma: 2 pontos baixos, uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Terminei aqui essa carreira. Até alonguei aqui um pouquinho a alcinha para poder tirar a agulha, porque agora nós vamos colocar o enchimento. O enchimento, ou fibra ecológica, ou manta acrílica, do jeito que vocês acharem melhor, ou que vocês encontrarem na sua cidade, a gente vai colocando de pouco em pouco. E eu gosto de colocar até ele ficar firme. Ele não pode ficar muito duro, mas ele precisa ficar firme, não pode ficar molenga. Porque com o passar do tempo, ele já vai amolecendo naturalmente. Então, não pode deixar muito mole, com um pouquinho de enchimento, porque senão ele vai ficar feio depois de pouco tempo. Esse enchimento não vou pesar para vocês, porque é muito no sentir o trabalho. Por exemplo, eu vou enfiando ele aqui. Quando eu vejo que ainda tem muito espaço, ó, ainda tem bastante espaço sobrando aqui, enquanto tem esse espaço, eu vou colocando. Bom, pra mim, pro meu gosto, essa quantidade de enchimento já está bom. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, apertando a lateral, como ele fica, tá vendo? Ele não tá muito molenga, mas também não tá muito duro. Eu gosto dele mais firmezinho mesmo. Tem gente que prefere colocar menos. E agora, vamos dar continuidade e nós vamos trocar de fio. Agora, a gente vai trocar pro fio marrom. Eu gosto de começar fazendo um Ezinho. Puxo e faço o nó e já deixo ele aqui pronto pra gente começar a trabalhar. Vou ajustar um pouquinho, porque ficou grande a alça, né? Ó. Tiro e deixo ele aqui esperando. Agora, eu vou voltar aqui com a minha agulha nessas 2 alcinhas que já tem essa alça passada, porque nós vamos desfazer essa última alça. Ó, vou entrar com a agulha aqui nessa alcinha e nessa alcinha, que foi as 2 últimas que nós fizemos o ponto. E vou puxar esse fio verde. Aí, eu venho com o fio marrom, coloco o fio marrom na agulha e eu puxo o fio marrom por dentro das 2 alcinhas do verde, tá vendo? Ficou dessa forma. E agora, a gente vai começar a nossa 16ª carreira, mas eu vou primeiro arrematar esse fio. Como que eu vou fazer? Eu venho aqui no primeiro ponto. Agora fica mais chatinho da gente trabalhar, porque o trabalho tá cheio, né? Busco lá o fio marrom e faço um ponto baixo, já arrematando esses 2 fios, tanto o marrom quanto o verde. Aí, agora, deixa eu alongar aqui um pouquinho pra não perder. Aí, agora, eu vou cortar esse fio verde mais ou menos do mesmo tamanho do fiozinho marrom. E vou dar 2 nozinhos aqui nesses 2 fios. O primeiro a gente não aperta muito.
O segundo nozinho a gente pode apertar um pouquinho mais. E essas duas pontinhas eu vou deixar aqui dentro do trabalho, não precisa nem cortar. Agora, a gente volta a trabalhar com o fio marrom. Lembrando que eu já fiz o primeiro ponto, então eu vou voltar o meu marcador aqui pro primeiro ponto do marrom. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e 1 aumento. Então, já fiz aqui um, vou no próximo e faço o segundo ponto baixo. E agora eu vou fazer um aumento. Venho no próximo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fica mais complicadinho, né, de mostrar pra vocês, porque agora com o trabalho cheio, fica mais difícil mesmo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E essa carreira será toda feita dessa forma: 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. Terminei aqui a carreira, ó, com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos começar a carreira 17. Vou tirar aqui o marcador. Venho e faço um ponto baixo. Volto o marcador. E a carreira de número 17, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre cada um dos pontos baixos. Não teremos nenhum aumento, nenhuma diminuição, ou seja, vamos continuar com 24 pontos baixos. Então, vou no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e assim por diante. Terminando a carreira 17... ficamos com 24 pontos baixos, porque não tivemos nenhum aumento, nenhuma diminuição. Vamos começar a 18. Na 18, a gente faz aqui, ó, o primeiro ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa 18, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz um, vou no próximo. Faço 2, vou no próximo e faço o ponto 3. Agora, eu vou fazer o aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, 3 pontos baixos, cada um em um ponto de base, né? 1, 2, no próximo, o terceiro. E agora, nesse ponto, a gente faz o aumento. E essa carreira será toda dessa forma: 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. Finalizando aqui a carreira 18, terminei com 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento, e ficamos com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 19 até a carreira 26, ou seja, 8 carreiras, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Da mesma forma que a gente fez aqui na cabecinha, quando a gente só estava repetindo as carreiras. Então, eu não vou tirar o marcador, vou deixar ele aqui para eu poder saber onde eu começo a contar as minhas carreiras. Faço aqui o primeiro ponto baixo. Venho com outro marcador para marcar o início da carreira. Então, esse verdinho vai continuar aqui e eu vou mudando o marcador laranjinha. Então, agora é só ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Terminando aqui a 19ª carreira, eu voltei só para mostrar para vocês que a gente vai fazer igual a gente fez a parte da cabecinha. Vou tirar aqui só esse marcador de cima, fazer o primeiro ponto da carreira 20. Pôr novamente o marcador. E aqui é ponto sobre ponto, durante 8 carreiras. Já fiz uma, tô começando a segunda. Vou dar uma adiantada e volto mais pra frente pra gente continuar. Chegando aqui no final da nossa 26ª carreira, com 30 pontos, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Então, fiz aqui as 8 carreiras
Todas sem aumento, sem diminuição. Agora eu vou mostrar aqui uma coisinha pra vocês. Tá vendo que um pouquinho do enchimento veio aqui pra fora? É só a gente ir com a agulha lá, bem próximo dela, e puxar pra dentro esse enchimento, tá? Pra ele ficar bem escondidinho. Agora eu já posso tirar esse marcador aqui de baixo, porque eu só tava usando ele pra gente poder contar o número de carreiras, não perder as contas. E vamos continuar com esse marcador aqui. Eu tiro só para começar a próxima carreira. A nossa próxima carreira é a carreira de número 27. Vou fazer aqui um ponto baixo, voltar o marcador. E nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz aqui um, no próximo faço o segundo, no próximo faço o terceiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma diminuição, da mesma forma que nós fizemos na cabeça. Vou pegar somente a alcinha da frente desse ponto e já pego também a alcinha da frente do próximo ponto. Puxo o fio, fecho o ponto baixo. Novamente, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e a diminuição. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto. Puxo, fecho o ponto baixo. E essa carreira será toda feita dessa forma. 3 pontos baixos, uma diminuição. 3 pontos baixos, uma diminuição. No final, nós vamos ficar com 24 pontos. Finalizei aqui a carreira com uma diminuição. Vamos começar a próxima carreira, que é a de número 28. Faço primeiramente um ponto baixo. Volto o marcador. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz aqui um ponto baixo, vou no próximo e faço outro ponto baixo. E agora, já faço a diminuição, da mesma forma. No próximo ponto, pego só a alcinha da frente, no próximo, só a alcinha da frente, puxo, fecho ponto baixo. Novamente, 2 pontos baixos. 1, no próximo, 2. Depois dos 2 pontos baixos, a diminuição. Essa carreira será toda feita dessa forma. 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. Finalizei aqui a carreira de número 28, terminamos com uma diminuição. Agora, eu vou alongar essa perninha aqui, porque nós vamos já colocar o enchimento. O enchimento a gente vai colocando da mesma forma que fizemos na cabecinha. Vai colocando de pouco em pouco, até você ir sentindo se já tá firme o seu trabalho. Aí, penso que já tá legal. Vamos continuar aqui pra gente fechar o corpinho. Agora, a gente vai começar a carreira de número 29. A gente tira, entra no primeiro aqui, faz um ponto baixo. Põe um marcador. Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, já fiz aqui o ponto baixo e já venho pra diminuição. No próximo, um ponto baixo. No próximo, a diminuição. E a gente vai fazer toda essa volta dessa forma. Pra ir fechando aqui o corpinho. Chegando aqui ao final da carreira 29, agora a gente tá com 12 pontos. E a próxima carreira será toda de diminuição. Então, a gente vai fazer 6 diminuições. Vou deixar esse marcador aqui só pra gente não confundir. Ó, já entro direto na alcinha da frente, no próximo alcinha da frente e já fecho o ponto baixo. Nos 2 próximos, alcinha da frente, fecho o ponto baixo. Já fiz 2, vou fazer até completarmos 6 diminuições. Fiz aqui as 6 diminuições, vou puxar aqui um pouquinho o fio, tirar o marcador. E agora, eu vou cortar esse fio um pouquinho comprido, não muito, tá? Só um pouquinho.
puxo ele e vou vir com a agulha. Coloquei a linha aqui na agulha, eu vou passar por dentro aqui dos 6 pontos, ó, indo e voltando. Entro em um, saio no outro. Já foi 4, 5 e 6. E vou apertar. Vou pegar aqui alguma laçadinha bem próximo da onde tá o fio e vou dar um nozinho, ó. Fazer esse nozinho ficar bem apertado. Agora, eu vou entrar bem no miolinho aqui, ó, da onde a gente fechou. E vou sair com essa agulha lá pra trás do corpinho, ó. O olhinho tá aqui, vou sair lá pra trás. Em qualquer espaço, tá? Quando eu termino de puxar aqui o fio, eu puxo com bastante força pra esse nozinho entrar, ó. Entrou o nozinho, posso tirar a agulha e cortar o fio. E a cabeça e o corpinho do nosso Baby Yoda está pronto. Agora, a gente vai fazer o bracinho, eu já fiz aqui um. E a gente vai começar com um fio verde e depois passar pro marrom. Por causa disso, já vou deixar o marrom preparado, porque como é um trabalho muito pequenininho, é difícil a gente ficar mexendo nele, sabe? Ficar parando, trocando de linha, então eu já vou deixar aqui o marronzinho preparado, pra quando eu for usar ele já tá com esse ezinho aqui. Então, a gente vem com o fio verde, faz um anelzinho mágico, dou a volta aqui nos meus 2 dedos, faço esse X aqui no meu dedo indicador, passo por baixo da primeira alça, busco e faço uma correntinha. Eu mudei aqui um pouquinho o ângulo da câmera, porque talvez vai ficar melhor pra vocês visualizarem um pouquinho mais de cima, tá bom? Então, fizemos aqui o anel mágico com a primeira correntinha. Vou fazer mais uma correntinha, deixando essa laçadinha um pouquinho maior do que a de baixo, pra me facilitar na hora da gente fechar o anel mágico. Então, fiz aqui 2 correntinhas, entro aqui, pegando essas 2 alcinhas, e faço outro ponto baixo, que é o meu segundo ponto baixo. Então, eu vou colocar aqui o marcador nessa alcinha que a gente deixou maior, dessa correntinha anterior aqui, ó. Então, já tenho aqui 1, 2 pontos baixos. Eu preciso fazer 8 pontos baixos, então, já fiz 2, vou fazer mais 6. Fiz aqui os 8 pontos baixos, agora eu vou pegar essa perninha e puxar com bastante força, pra ficar bem fechadinho. Deixo a perninha lá pra trás. Eu vou até cortar um pedacinho dela, porque ela tá muito grande, ela vai me atrapalhar. Então, nós ficamos aqui com os 8 pontos, nós vamos fechar a carreira e já começar a próxima. A segunda carreira também serão 8 pontos baixos. Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou entrar exatamente onde estava o marcador, ó. E fazer um ponto baixo. Só consegui passar esse fio aqui com bastante tranquilidade, porque eu fiz aquela segunda correntinha mais larga. Se você fizer aquela segunda correntinha mais apertada, vai dar muito trabalho pra fazer esse pontinho, tá bom? Então, fiz aqui 1, vou no próximo e faço 2. No próximo, 3. Vou fazer ponto sobre ponto nessa segunda carreira, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Oito pontos. Você vai ver que nosso trabalho vai estar emborcando aqui, ó, pra cima. A gente vai virando ele pra ficar do lado correto. A nossa terceira carreira também será com fio verde e também será somente ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 3 carreiras com 8 pontos. Já fizemos 2, agora vamos para a próxima. Entro aonde estava aqui o marcador, faço um ponto baixo, já coloco o marcador nesse ponto, que é o primeiro da minha carreira.
E vai sempre modelando aqui o trabalho, tá, gente? Pra ele não ir virando pro lado contrário. Então, já fiz aqui um, vou novamente fazer ponto baixo sobre ponto baixo. 2. Fiz aqui 7 pontos baixos, o 8º ainda tá aqui na frente. Vocês viram que eu já empurrei o fiozinho lá pra dentro, só com o dedo mesmo. Aí, eu vou vir aqui no 8º ponto, vou puxar, fazer 2 alcinhas, e aqui eu não vou fechar com o verde. Eu vou pegar o meu fio marrom, enfiar a agulha aqui, ó, nessa alcinha que a gente deixou preparada, e fechar com o marrom. Aí, a gente tira aqui o marcador, vai no próximo ponto. Eu tento já ir arrematando esse fio verde e o marrom dentro do ponto, ó. Vou fazer aqui o primeiro marrom, que é o nosso primeiro ponto da 4ª carreira. Ponho aqui o marcador. Agora, eu vou cortar o fio verde, mais ou menos do mesmo tamanho desse marronzinho. Vou dar 2 nozinhos nessas 2 pontinhas. O primeiro nozinho não aperto, o segundo eu aperto. E agora, eu vou colocar essas 2 perninhas aqui pra dentro da mãozinha, né? Porque isso aqui que nós fizemos é a mãozinha do Baby Yoda. A gente vai colocando com o dedo, se precisar ajuda com a agulha. Vai colocando essas 2 perninhas aqui pra dentro. Então, já fizemos aqui o primeiro ponto baixo da 4ª carreira. E a gente vai ter que fazer 6 carreiras com essa mesma quantidade de pontos, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Então, eu vou usar aquela mesma tática que usamos no corpinho. Vou deixar esse marcador aqui, me indicando que é onde eu vou começar a contar as 6 carreiras. E aí, quando eu for começar a próxima carreira, eu vou usar o outro marcador para indicar o início da carreira. Então, fiz aqui um, e lembrando que é sempre ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Esse comecinho é bem chatinho da gente ficar segurando o trabalho. Tem gente que prefere segurar o trabalho assim, fechadinho. Eu prefiro ficar com o dedo aqui dentro. E foi por esse motivo que eu mudei o ângulo da câmera, pra ver se vocês conseguem enxergar melhor, mais de cima. Então, já fiz aqui 2, entro no próximo. E faço o terceiro. No próximo. O 4º. Ó, viu que pegou só uma alcinha? Tem que tomar esse cuidado. Esses trabalhos muito pequenininhos são mais chatinhos nesse começo. Depois a gente pega o jeito. 5. 6. 7. E aqui no último, o 8º. Pronto, já chegamos aqui no finalzinho da carreira e o início da próxima. Eu não vou tirar o marcador, vou vir aqui nesse ponto onde está o marcador e fazer um ponto baixo. E esse é o primeiro ponto da 5ª carreira, correto? Vou marcar aqui, então, com o outro. Então, aqui é onde a gente tá começando a carreira, e esse verdinho a gente vai deixar ele aqui pra contar quantas carreiras estamos fazendo. Então, tô começando aqui a 5ª carreira, que é a 2ª carreira do marrom. Lembrando que no marrom eu vou precisar ter 6 carreiras. Então, agora eu vou começar a contar só as carreiras do marrom. Então, já fiz aqui embaixo uma, tô fazendo a 2ª. Sempre ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Aqui, terminamos essa carreira. Eu vou tirar só o marcador laranja, porque ele é o que marca o início da carreira. Vou entrar aqui no primeiro ponto,
fazer o ponto baixo e voltar o marcador. E agora, eu tô dando início à terceira carreira do marrom. E vou fazer desse jeito até nós termos 6 carreiras no marrom. Terminando aqui a 6ª carreira no marrom. Então, ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no marrom. Agora, a gente vai colocar o enchimento. No bracinho, eu sugiro que vocês não coloquem muito enchimento, que você possa conseguir modelar ele melhor do jeito que você quer. E também porque se a gente coloca muito enchimento no bracinho, pode ser que ele fique muito grande, desproporcional ao tamanho do nosso corpinho. Geralmente, aqui eu coloco com agulha, até com o dedo também, mas com a agulha é melhor. Talvez uma caneta Bic também pode ser. Ó, tô achando que não vou precisar de todo esse enchimento. Então, vou tirar aqui um pouco. Deixa eu ver tudo pra fora. Ficou pouco, tem que voltar mais um pouquinho. Prontinho, colocamos tudo pra dentro. E aí, o bracinho, você pode colocar ele mais esticadinho ou mais achatadinho, do jeito que você preferir lá no boneco. Por enquanto, eu vou empurrar bastante o enchimento aqui pra dentro, pra gente poder terminar costurando. Então, tiro aqui o marcador, posso tirar os dois. E nós vamos agora juntar as duas laterais. Vocês viram aqui, ó, eu vou juntar as duas laterais e vou costurar com pontos baixos. Então, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo e também pegar de lá, ó. Peguei as 4 alcinhas, dos 2 pontos de cá, dos 2 pontos de lá. Puxo o fio e faço um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Faço aqui o segundo ponto baixo. No próximo, faço o terceiro ponto baixo. E aqui no último, eu faço o 4º ponto baixo. E tá prontinho o nosso bracinho pra costurar. Agora, eu vou cortar aqui o fio de mais ou menos 10 a 15 centímetros. Eu não gosto de cortar muito pequenininho pra não faltar. Puxo e eu gosto de dar uma passadinha com esse fio aqui por baixo aqui do último ponto. Só pra dar um nozinho. E o bracinho está pronto. Então, agora a gente já tem aqui o corpinho com a cabecinha e os 2 bracinhos. Está faltando fazer as 2 orelhinhas e o cachecol. E agora, por fim, nós vamos fazer aqui a orelhinha. Já fiz uma, vamos fazer a segunda. A gente começa fazendo um anel mágico, do mesmo jeito. Laço os 2 dedos, faço esse cruzamento aqui no dedo indicador, passo por baixo da primeira, puxo a segunda, trago aqui, ó, o anel mágico pra frente, faço uma corrente. Essa alcinha aqui nós vamos alongar um pouquinho, não demais, mas um pouquinho, e fazer outra correntinha nela. A gente entra no anel, pega as 2 alcinhas e faz um ponto baixo. Aqui eu já conto como 2 pontos baixos, a primeira correntinha e o ponto baixo mesmo. Vem com o marcador em cima daquela segunda correntinha que a gente fez um pouquinho mais alongada. Aqui, ó, essa alcinha e essa, ó. Então, já tenho 2 pontos baixos. Eu preciso fazer 6 pontos baixos, então, vou fazer mais 4. Já tenho 2, vou fazer aqui 3, 4, 5 e 6. Pego essa alcinha aqui, puxo bem apertada. Pra gente poder fechar esse círculo. Vou também cortar um pouquinho desse fio pra ele não ficar me atrapalhando tanto. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, se aqui eu tenho 6 pontos, na próxima também eu terei 6 pontos. Tiro o marcador
Entro com a agulha exatamente onde estava o marcador, pegando as duas alcinhas, ó. Puxo o fio, fecho o ponto baixo. Esse aqui é o nosso primeiro ponto da segunda carreira. Então, ponto sobre ponto. Fiz aqui um, no próximo, 2, no próximo, 3, no próximo, 4, no próximo, 5, e no próximo e último, o 6. Vocês vão ver que ele vai emborcar pra cima, a gente vai modelando ele pra virar ao contrário. Pronto, já vamos começar a nossa terceira carreira. A terceira carreira, ela vai ser de um ponto baixo e um aumento. Então, tiro o marcador, vou no ponto onde estava o marcador, faço um ponto baixo, e esse aqui já é o primeiro ponto da terceira carreira. Então, fiz aqui um ponto baixo, o próximo será o aumento. Então, eu entro no próximo, faço um ponto baixo. Ó, ficou muito alongado isso aqui, a gente não pode deixar dessa forma, senão depois fica um buraco no nosso trabalho. Então, venho novamente no segundo ponto aqui da carreira, vou fazer aqui o aumento. Fiz um, no mesmo ponto de base, fiz 2. Esse rabinho aqui do fio, a gente vai colocando ele lá pra dentro, pra ele não ir atrapalhando a gente a fazer as carreiras. Então, fiz aqui, por último, o aumento, no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, faço o aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo e último, o aumento. E a gente vai modelando ele para ele ficar sempre viradinho pro lado certo. A terceira carreira, nós ficamos com 9 pontos. Agora, nós vamos tirar aqui o marcador, começar a quarta carreira, entro no próximo ponto, faço um ponto baixo, esse já é o primeiro da nossa quarta carreira. E a quarta carreira, nós faremos 2 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz aqui um ponto baixo, vou no próximo e faço o segundo ponto baixo, no próximo eu faço o aumento. E essa carreira será toda dessa forma: 2 pontos baixos sozinhos, depois um aumento. Terminei aqui a quarta carreira com um aumento, ficamos com 12 pontos nessa carreira. Vamos começar a quinta carreira. Vou no próximo aqui, faço um ponto baixo, volto o marcador, que esse aqui é o primeiro ponto da nossa quinta carreira. E na quinta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Então, a gente vai continuar com 12 pontos baixos. Terminei aqui a nossa quinta carreira, 12 pontos baixos. Vou tirar o marcador e vamos para a nossa sexta e última carreira antes da costura. Vou aqui, fiz o primeiro ponto baixo da sexta carreira, marco. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto baixo, vou no próximo e faço outro ponto baixo. E agora, uma diminuição. Pego a alcinha da frente, no próximo ponto também pego a alcinha da frente, puxo e faço um ponto baixo. Volto a fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Fiz os 2, agora a diminuição. E mais uma vez, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo, o segundo ponto baixo e, por fim, a diminuição. Agora, nós vamos costurar. A orelhinha não precisa colocar enchimento. Nós vamos costurar diferente do bracinho, ó. Eu vou juntar aqui, vou entrar no próximo ponto nas 2 alcinhas e lá atrás nas 2 alcinhas, eu vou puxar e fechar com ponto baixíssimo. Novamente, no próximo ponto,
Pego da frente, pego de trás, ponto baixíssimo. Da frente, de trás, ponto baixíssimo. Já fizemos aqui 3 pontos baixíssimos. E aqui no último, que é bem na curvinha, ó, também fazemos um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio deixando uns 10 a 15 centímetros. E assim como fizemos no bracinho, vou passar esse fiozinho lá pra trás. E dar uma apertadinha, só pra gente garantir que ele não vai soltar. E temos aqui as duas orelhinhas. Por fim, a última pecinha separada, antes de costurarmos tudo, né? A gente vai fazer o cachecol. Vou pegar novamente o fio marrom, vou fazer aqui um Ezinho, passar a agulha por dentro, puxar e apertar o nozinho. Vocês vão ver que o fio tá torcido na agulha, eu tiro a agulha desse lado e entro do outro lado, ó. Agora a laçadinha tá certa. Ajusto. E agora nós vamos fazer 42 correntinhas, já contando com esse da agulha. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Fiz aqui as 42 correntinhas, as minhas ficaram com 23 centímetros, ó. E caso vocês queiram medir no bonequinho, né, se vocês estiverem fazendo com tamanho diferente, ela tem que fazer um cachecolzinho que se cruza assim, ó. Vou passar esse fio pra cá pra vocês verem melhor. O cachecol, ele vai ficar cruzadinho na frente, então, ele tem que ficar mais ou menos assim. Tá bom? Agora, a gente volta aqui. Agora, sem contar a correntinha que tá na agulha, eu conto a correntinha anterior, pulo ela e vou na segunda. Entro e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo sobre cada correntinha até chegarmos no final. Chegando aqui no final, ficamos com 40 pontos baixos. Agora, eu vou virar o trabalho da direita para a esquerda, passando aqui pela frente. Sem fazer nenhuma correntinha, eu entro aqui, ó, embaixo do último ponto que nós fizemos e volto a fazer ponto baixo sobre cada um dos pontos da carreira anterior. E é bom a gente sempre estar contando pra gente saber a quantidade certa de correntinhas, para não pular nenhum ponto no início, nenhum ponto no final. A gente vai fazer 5 carreiras de vai e volta, todas em pontos baixos, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Então, serão 5 carreiras com 40 pontos baixos. Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês já adiantado pra gente começar as costuras. Encerrando aqui as 5 carreiras, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou arrematar esse fio, tanto do início quanto do final, escolhendo qual lado do cachecol vai ficar aparente. Então, eu vou querer que este lado, que é o lado correto, né? O lado, vocês podem ver que esse pontinho aqui, ó, tá bem aparente. Então, esse lado vai ser o que vai ficar aparecendo. Então, eu vou arrematar os 2 fios pelo lado de trás. Como que eu arremato? Eu venho em alguma alcinha próxima ao fio, puxo, faço um nozinho, passo ele por dentro de mais uns pontinhos e já posso cortar. Caso você sinta necessidade, pode passar uma colinha. Eu nunca precisei passar cola e nunca tive problema com isso. Ó. E aqui já posso cortar o do início. E agora, o do final também, eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, agora que nós já temos todas as partes, a cabeça com o corpinho, o cachecol, ele fica retorcendo assim, gente, mas é normal, porque é uma peça muito pequenininha. Na hora que a gente amarrar ele, ele vai ficar certinho. Os 2 bracinhos e as 2 orelhinhas. Vamos passar agora para a parte da costura. Agora aqui na parte da costura que eu disse para vocês, principalmente aqui na orelhinha, que é bom a gente ter uns alfinetinhos. Se você não tiver, você pode só posicionar a orelhinha e já ir costurando.
Eu, no caso, quero mostrar pra vocês a quantidade de pontos que eu fiz a contagem, pra você poder ver aí como que você vai fazer no seu. Então, a orelhinha eu vou começar depois da 7ª carreira, ó. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando termina a 7ª carreira, eu já começo a costurar a orelhinha. E aqui, contando do olhinho, ó. 1, 2, 3, 4 pontinhos aparentes e já vem a orelhinha. Então, vamos colocar a orelhinha do outro lado. Aqui, ó, vocês vão ver que na parte de trás da orelhinha não tem aquele ponto de costura que nós fizemos. Ele tá aqui por esse lado, então a gente vai usar esse lado pra frente. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo após a 7ª carreira, a gente olha também aqui, ó, se tá igual. Tá igualzinha, tá na mesma carreira. Agora, a gente conta 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que chegar um pouquinho pra trás aqui, pra ficar 4 pontos aparentes depois do olhinho, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a orelhinha vai ficar bem aqui. Vou pegar aqui o alfinete pra marcar. Eu gosto de colocar bastante alfinete, gente, porque essa parte da costura é uma parte que eu não tenho muita facilidade. Aí, você tem que analisar o seu trabalho. Se as duas orelhinhas estão bem certinhas, ó, ela tem que estar na mesma carreira. Ela tá começando aqui nessa carreira, ó. Aqui também tá começando na mesma carreira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ela tá bem no lugar certinho. Agora, é só colocar a agulha na linha e costurar. E pra costurar é bem simples, tá? É só a gente ir pegando um fiozinho aqui de trás e passando também por aqui, ó. Aí, você pode escolher qualquer lugar que você quiser passar. Vou passar aqui por dentro. Vou até tirar esse primeiro alfinete. Vou passar aqui por dentro desse pontinho. Agora, na próxima carreirinha, a gente passa novamente por dentro de alguns pontinhos. Na próxima carreira. E na próxima. Aí, no finalzinho, pra orelhinha não fazer, tá vendo essa voltinha aqui? Parece que ela tá meio, sei lá, saindo do nada. Eu gosto de repassar mais uma vez aqui nesse último pontinho, pegando os fiozinhos aqui, ó, mais de cima, tá vendo? A orelhinha tá acabando lá embaixo. Eu gosto de passar aqui bem nesse fiozinho do ladinho, pra trazer a orelha pra bem perto da cabeça. Ó, porque aí não fica aquele Vzinho aqui, ó, onde começa a orelhinha, tá vendo? Agora, é só arrematar. Eu gosto de vir aqui em algum ponto próximo aonde tá saindo o fio, faço uma alcinha e dou um nozinho. Você pode fazer 2 nozinhos, só um nozinho, tanto faz. Vou fazer mais um em algum outro ponto aqui próximo. E aí, eu vou entrar aqui perto desse nozinho e sair lá atrás em qualquer buraquinho. E aqui a gente já pode cortar.
E eu vou costurar a outra orelhinha dessa mesma forma, só que aqui a gente começa de cima pra baixo. Toma cuidado só do comecinho e do finalzinho da orelhinha não ficar com aquele vinco, com aquele Vzinho. Eu vou fazer essa parte e volto em seguida. Agora, a gente vai pegar um fio verde de mais ou menos 60 centímetros, colocar na agulha, vir aqui de trás da cabecinha e sair aqui ao lado do olhinho. Aqui, ó, bem nesse espacinho, grudado no olhinho. A gente tem que deixar um pedacinho de fio aqui, pra no final a gente fazer um nozinho. Agora, a gente vai entrar aqui desse lado do olhinho, ó. A gente saiu com o fio aqui, vai entrar com a agulha aqui. E sair com ela bem grudadinha no próximo olhinho. Mais ou menos no mesmo rumo. Aqui. E aí, agora a gente vai entrar aqui nesse pontinho. Aqui a gente fez como se fosse uma sobrancelhazinha ou uma pálpebra, né? E aí, a gente vai fazer do lado de cá também. Aí, aqui agora, nós vamos fazer um narizinho. O narizinho tem que ficar bem aqui no meio. Então, eu vou sair com a agulha aqui, ó. E aqui, vocês lembram que a gente tinha, ó, 1, 2, 3, 4 pontos entre os olhinhos. Eu vou pegar e vou passar esse fio aqui, ó, pegando 2 pontinhos pra fazer o narizinho do Yoda. Já passei uma vez, duas. O fiozinho tem que ficar bem retinho pra não ficar feio, né? Ficar todo trançado. Eu gosto de deixar o fiozinho bem lateral um do outro. Agora que vai ser a quarta alcinha aqui do narizinho, eu já vou levar esse fio lá pra trás, onde a gente entrou com ele. Ó, no mesmo lugar onde tá entrando. É um narizinho bem discretinho, só pra dar uma diferenciaçãozinha, porque ele tem um nariz verdinho, que é da mesma cor dele, né? Então, o narizinho dele já não é muito chamativo mesmo. Agora, aqui atrás, eu vou dar 2 nozinhos. O primeiro eu dou mais largo, o segundo apertado. Eu corto, deixando um pouquinho de fio. E agora, a gente vai mexendo aqui até esse nozinho entrar. Pode ajudar com a agulha também, ó. Pronto, ficou escondidinho. E a gente vai sempre modelando, tá, gente? Porque a cabecinha do Yoda, ela é mais achatadinha, assim, ó. Parecendo um disquinho voador. Certo, e agora nós vamos fazer uma boquinha. Pra fazer a boquinha, eu vou fazer somente um risquinho, pegando aqui, ó, esses 3 pontinhos, começando aqui, logo na lateral desse olhinho e vindo até a lateral desse olhinho, ó, pegando até aqui no meio. Então, eu vou entrar aqui mais na lateral e até lá no espacinho onde eu quero começar a boquinha. Deixa um pedacinho de fio pra gente poder amarrar no final. E a boquinha dele vai vir só até aqui, ó. Vai pegar 1, 2, 3 pontos. E a gente já volta. Lá pro mesmo espacinho onde a gente entrou. Aqui a gente dá os 2 nozinhos, corta e enfia o nozinho lá pra dentro.
Modela novamente o rostinho dele. E pronto, o rostinho com a cabecinha já está pronto. Agora, pra gente costurar o bracinho, não vai ter muito segredo, não precisa ficar tão perfeitinho, porque depois o cachecol vai tampar essa costura. Aqui é só a gente colocar o bracinho bem embaixo da orelha, descer, e a gente vai costurar o bracinho nessa primeira carreirinha do ponto marrom, ó. Coloquei aqui a orelha bem no meio, ó, do bracinho, é só descer e a gente vai costurar aqui. É só pegando uma alcinha de lá, uma alcinha de cá, uma alcinha de lá, uma alcinha de cá. Aqui a gente nem precisa usar os alfinetes, porque é bem simples, não precisa ficar perfeito. Ó, entrei lá. Lembra só de deixar bem apertadinho. E entrei aqui. Esse começo é mais dificilzinho, mas depois ele fica bem firme. Entra lá novamente. E aqui no bracinho. Prontinho. Agora é só arrematar. Aí, aqui embaixo do bracinho, eu venho com o fio aqui mais pro meio, pra fazer o nó mais escondidinho. E vou arrematar da mesma forma. Eu faço o nozinho, passo o fio lá pra trás e posso cortar. Ó, fiz um nozinho, entro com esse fio lá pra trás. E já posso cortar. Pronto, o primeiro bracinho tá pronto. Vou fazer a mesma coisa com o segundo bracinho, com uma diferenciação. Quando eu terminar esse bracinho, que eu fizer o nozinho aqui embaixo, eu não vou cortar, porque eu vou usar o mesmo fio para costurar o cachecol. Então, eu vou costurar esse bracinho, volto com ele já arrematado pra gente fazer o cachecol juntos. Terminei de costurar aqui o outro bracinho, já dei o nozinho aqui embaixo e agora eu não arrematei o fio. Vou vir com o cachecol. Vou colocar aqui, ó, do lado certo. Essa partezinha fica por baixo e essa daqui da esquerda fica por cima. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou firmar aqui, vou entrar com esse fio por dentro até sair aqui no meio do cachecol, em qualquer buraquinho, tá? Não tem um lugar bem certo, não, mais ou menos no meio. Aí, aqui, ó, eu entrei por um pontinho, vou sair por outro. E vou levar essa agulha lá pra trás. Ó, saiu lá atrás. O fio tá pequenininho, mas deu certo. Pronto, já tá costuradinho aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Passar o fio por um pontinho. Vou sair aqui numa beiradinha por baixo do cachecol, ainda escondidinho, ó. Tô saindo com a agulha num pontinho aqui escondidinho, que vai ser onde eu vou arrematar o meu fio. Então, prendi atrás, prendi na frente e aqui eu vou dar um nozinho pra arrematar o fio. Aí, tá bem pequeno, né, esse fio. Mas vai dar certo. Dei o nozinho. Passo aqui por dentro de alguns pontos. E pronto. Nossa, foi a conta, hein? E está pronto o nosso Baby Yoda. E assim ficou o nosso trabalho, nosso Baby Yoda. Ele ficou muito lindo, muito fofinho. Caso você queira fazer um chaveirinho, como eu disse pra vocês, é só vocês virem aqui, ó, bem nesses pontos do anel mágico, pega 2 fiozinhos, começa a fazer correntinhas
termina do outro lado do anel mágico, aqui, ó. Você começa aqui, termina aqui, e aí é só colocar a argolinha. Eu quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, comentar. Inclusive, até meu esposo vai ficar muito feliz com cada like que a gente receber nesse vídeo, porque afinal de contas foi ele que me pediu muito para fazer esse bonequinho. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!